Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, vamos entender como que por meio de técnica você consegue pegar bons trades todos os dias, igual eu coloquei aí no título, né? Volta e meia a gente pega um trade de 3, 4 mil reais, 5, às vezes 10. Eu trago esses trades aqui frequentemente, trago aí meu relatório de performance todos os anos, eu estou consistente no mercado há mais de 4 anos e eu venho trazendo, né? Todo ano eu trago meu relatório de performance nos mercados. A gente tem o ambiente de prática do treinamento Excelência Trade, que é o meu programa de formação. Então, todas as oportunidades que eu estou de olho ficam mapeadas aqui nesse ambiente com antecedência todos os dias em 14 ativos diferentes em todos os mercados. Então, mini índice, mini dólar, forex, criptomoedas, mercado americano, é bem legal. E aí todas as configurações ficam ali, vou mostrar para vocês o antes e depois. Todos os cenários são desenhados antes em todos os mercados nesse ambiente de prática que é incluso no treinamento Excelência Trade. Então é bem legal essa dinâmica. E como que eu faço isso? Como que a gente faz isso lá no time? Por que isso funciona tão bem? Quais técnicas que a gente usa para encontrar essas oportunidades que fazem muito sentido? Claro que eu tomo stop também, obviamente, o stop faz parte. Não existe consistência se não for tomando stop. Então não tem, né? Estou consistente. Então é sinal que você toma muito stop, né? Obviamente. Só que você pega muito trade bom também e, consequentemente, os trades bons pagam muito mais, você tem um resultado sempre muito maior nos trades que andam, os stops são sempre bem menores do que os trades que andam, consequentemente, você tem um resultado positivo, um resultado consistente, e é assim que funciona o mercado, né? E ele é ótimo do jeito que é, porque o stop ele constrói o seu resultado e você tem um baita resultado legal no final das contas, justamente por conta dessa assimetria, onde você ganha mais quando o mercado anda a seu favor e perde bem pouquinho quando o mercado gera um stop eventual que faz parte. Então essa dinâmica, né, essa gestão, esse gerenciamento e essas técnicas são importantes para a gente estar operando bem no mercado todos os dias. Então bora começar com esse conteúdo para eu te mostrar uma técnica que eu uso muito, uma leitura gráfica, no gráfico aqui, nos movimentos, que funciona para todos os mercados e que gera muito trade bom para fazer ali os seus 3, 4, 5 mil reais todos os dias operando nos mercados. Claro que tem alguns stops, igual eu falei, mas tem muito movimento interessante e forte para você participar. Olha que legal. Deixa o dedo aqui no like, se inscreva no canal se você não for inscrito, deixa o dedo no like e entra no nosso grupo do Telegram depois do vídeo, não agora. No final do vídeo, você vê aqui no comentário fixado, a gente tem um grupo no Telegram onde eu mostro em detalhes essas técnicas, trago várias estratégias de trade, trago conselhos operacionais, quase todo dia eu trago alguma coisa legal lá. É gratuito esse grupo do Telegram, tá aqui no comentário fixado, não tem por que não tá lá. Depois do vídeo você dá uma olhada ali. Mas vamos começar, olha só. O que a gente vê nesse movimento aqui, pessoal? Isso aqui é uma consolidação, mas não é só uma consolidação, é uma tendência de alta também. Então o mercado ele está numa grande tendência de alta, e eu opero bastante assim, né? Eu opero de diversas formas, mas eu uso muito essa leitura. O mercado está numa grande tendência de alta. O que é tendência de alta? Está subindo muito mais do que caindo há muito tempo. Isso é tendência de alta. Tá vendo? Você nitidamente vê que o mercado está subindo. Ó. Então ele está numa tendência de alta. E aí, é muito comum numa tendência de alta as correções se desenvolverem de forma lateral. Isso é extremamente comum na tendência. O mercado sobe, corrige lateral. Isso é ótimo para a continuidade da tendência, continuidade alta. Aí ele corrige lateral e continua. Quando as correções estão laterais, é ótimo, porque mostra que a oferta está tão fraca que não consegue empurrar o mercado para baixo. E a demanda está tão forte que não consegue deixar o mercado cair nem para corrigir. Então, o mercado não está conseguindo cair nem para corrigir. Por isso que ele corrige lateral. Isso é ótimo para a continuidade alta, desde que a tendência esteja nítida, né? O mercado realmente numa tendência de alta, igual essa daqui, e essa consolidação gere depois dela uma validação para a gente poder acreditar nesse movimento e ter um ponto de entrada, né? Ter ali alguma coisa para participar nessa configuração. Tá? Então, bem importante isso. O que a gente vê aqui é um movimento consolidado, então ele criou essa estrutura. Dá até para marcar aqui a parte de baixo da estrutura, que seria assim, a parte de cima da estrutura, que seria assim. Você vê aqui uma consolidação, posso marcar assim também. Tá vendo? Você vê que tem aqui um movimento bem consolidado. E você vê que aqui teve uma volatilidade meio diferente. Isso daqui é uma legítima captura de liquidez. A captura de liquidez no mercado, que é um movimento que tem o objetivo, tem vários objetivos, né, a captura de liquidez, mas um deles é limpar os stops dos traders, né? O mercado vai lá, dá essa puxadona para baixo, limpa os stops de todo mundo que está comprando a favor dessa tendência. Então vamos supor que você é um trader, e de fato é, mas vamos supor que você estava olhando para esse movimento,
Você fez essa mesma leitura que eu estou falando aqui com vocês, de perceber que é uma tendência de alta, logo o caminho mais fácil para você montar trade é seguindo essa tendência. Você percebeu que o mercado estava fazendo uma correção lateral, e aí você sabe, né, porque eu te falei agora que correções laterais são boas para a continuidade da tendência, e aí você vai e monta uma compra aqui, bum, monta uma compra igual normalmente os traders fazem, eles têm uma leitura, eles montam a compra, bum, beleza, e coloca o seu stop por aqui, né, não pode colocar o stop muito longe, enche os stops aqui embaixo, que são os stops dos traders que estão fazendo uma leitura certa de continuidade da tendência, mas que entraram no time errado, entraram no momento errado naquele trade. Por eles entrarem do nada, só fazendo leitura de contexto, mas sem buscar um gatilho forte de entrada e sem esperar as manipulações que o mercado faz, eles entram antes da hora. E aí a gente vê frequentemente esses movimentos, que não é sempre que se desenvolvem, mas que são muito comuns, que são aqueles movimentos que vão lá, limpam o seu stop e depois o mercado vai e faz aquele movimento que você estava esperando, desenvolve aquele baita trade que você estava analisando, né? Extremamente comum. É esse movimento aqui de baixo, ó. É um movimento volátil, que puxa muito forte para baixo, limpa os stops de todo mundo que já comprou nessa leitura de alta, e aí depois ele sobe forte. Bum! Vem subindo. E aí sim ele trouxe aqui para nós uma validação. Então essa puxada para baixo a gente chama de manobra institucional. A gente pode colocar ela aqui em vermelho. Olha lá, isso aqui é uma manobra institucional. É uma captura de liquidez que estopa grande parte dos traders. Captura de liquidez tem essa característica de fingir que o mercado vai cair e depois ele sobe forte. Muito comum quando o contexto é de compra, né? Então ele vem subindo, validando. Aqui no ambiente de prática a gente estava de olho nisso. Olha que legal. Olha lá, 6 horas atrás. Foi hoje mesmo. Ó, bateu, comprou. É isso. Tá vendo? É exatamente no gatilho que eu vou mostrar ali para vocês depois dessa captura de liquidez que a gente acabou de ver. É ali, ó. Então o mercado estava aqui, subiu depois desse movimento que a gente falou e fez 1, 2, 3. Puxou para baixo, quebrou o fundo, puxou para cima e renovou o topo, tá vendo? Ele criou esse desenho aqui em vermelho. Esse desenho aqui, ó, é um gatilho de entrada, uma estrutura de continuidade alta. Toda estrutura dessa cria uma região que chama POI, que é uma região de demanda, que fica aqui justamente nessa puxada para baixo dessa estrutura em vermelho. É na puxada que a gente marca lá, que ele fica ali, ó. Beleza? Então a gente tem aqui a estrutura muito bem desenhada, certinha, tá vendo? Tá exatamente ali. Aqui a gente tem o POI, que é a região de demanda, e o mercado vai voltar para testar essa região. Ele voltando para testar foi o que a gente circulou ali no time para fazer uma entrada nessa região de demanda com stop embaixo dela para aproveitar um movimento que sobe aqui nesse cenário. E ele, bum, isso aqui tem alto potencial. Então, quais são os trades que têm alto potencial? Aqueles que têm uma explicação forte por trás. Quanto mais motivos, no plural, tá? Motivos. Quanto mais motivos tem para entrada, para aquele movimento de entrada, melhor e de mais potencial fica aquela entrada. Quanto menos motivos tem para você entrar naquele trade, mais arriscado ele fica. Então, o que eu faço para lucrar diariamente no mercado é buscar muitos motivos variados para montar aquele trade. Então, nesse cenário aqui, esse era um cenário de risco, era um trade arriscado. Mas a gente mapeou ele lá no time e aqui, justamente quando eu estava mapeando ali com o time, ó, eu falei que era um trade mais arriscado. Tá? Depois eu até escrevi ali mais arriscado e a gente considerou a entrada. Mas é trade mais arriscado. Por quê? Porque tem poucos motivos, mas tem motivos suficientes para a gente acreditar na entrada, mas é um pouco mais arriscado. Tem cenários que tem mais motivos, igual eu vou mostrar um outro trade aqui agora para vocês, que tem mais motivos por trás. E aí fica ainda mais interessante, né? Agora há pouco, por exemplo, eu peguei um trade de compra bem legal, vou colocar aí para vocês. Ó, esse trade que está andando aí na tela, eu coloquei lá no meu Instagram, esse trade andando. Foi uma compra que eu fiz hoje mais cedo também, num cenário muito parecido com esse. E o mercado foi e desenvolveu super bem, um trade de 4 mil e poucos reais. Você viu ali, estava dando 700, 800 dólares, né? Vai dar em torno de uns 4.500 reais. Foi um trade bem legal também. Então, assim, quando tem muitos motivos por trás, quais foram os motivos dessa compra? Tendência muito forte de alta. Esse é o primeiro motivo para você comprar na tendência de alta, beleza? Correção lateral na tendência de alta. É um ótimo alinhamento. Então, a gente tem ali a possibilidade de entrada por conta desses dois fatores, que são dois motivos. E depois o mercado fez uma manipulação muito forte, uma captura de liquidez, uma manobra institucional muito condizente com a leitura que a gente estava fazendo. Então foi um terceiro motivo, porque ele reagiu bem depois e validou um POI, que foi esse negócio que eu mostrei aqui para vocês, né? Esse gatilho de entrada, muito bem desenhado, tá de livro. Então são 4 motivos diferentes para a gente entrar nesse trade.
o que gerou uma boa oportunidade, tá? Então não é só assim, o mercado fez aquela técnica que eu aprendi, um conceito aleatório. Vai ser muito arriscado, porque é só um conceito aleatório. Agora, quando o mercado ele configura uma movimentação e tem vários motivos por trás, igual eu pontuei aqui para vocês agora, e nem tem tantos nesse daqui, mas tem o suficiente para você ter uma entrada, você tem um cenário muito bom. Aqui nesse outro cenário tem mais motivos. Aqui está ainda mais interessante. Nesse movimento, o mercado ele andou de lado por muito tempo. Olha que legal. Ele andou de lado aqui bastante tempo, nivelou fundos, nivelou topos, tá vendo? Andou de lado. Só que os topos não estão tão bem nivelados assim, né? Você percebe que o mercado estava rompendo a parte de cima da estrutura algumas vezes enquanto ele estava andando de lado. E você consegue perceber também que o rompimento na parte de cima da estrutura começou desde o início da estrutura lateral. Isso é um fator importante. Então a gente tem aqui uma estrutura lateral no gráfico de 15 minutos. Tá vendo? Estrutura lateral. Marquei essa linha em cima e essa linha embaixo para representar a estrutura lateral. A gente sempre marca nessa primeira puxadona para cima, tá vendo? O mercado deu um puxadão para cima e a partir daqui ele começou a andar de lado. Então a gente marca a parte de cima e a parte de baixo. Beleza. E aí a gente consegue ver que o mercado, desde o início da estrutura, desde o início da lateralidade, ele estava furando a parte de cima da estrutura. Então isso daqui, quando desde o início ele está furando a parte de cima, mostra pressão de demanda na estrutura lateral. Tá vendo? Ele furou uma vez, aí depois lá na frente ele furou de novo. Mas desde o comecinho da lateralidade ele já deu essa furada para cima. Isso mostra pressão de demanda na estrutura. Então tem um certo controle de demanda nessa estrutura lateral. E aí quando ele fura outra vez, melhor ainda, e embaixo ele nivela os fundos perfeitamente, tá vendo? Ele não fura a parte de baixo nenhuma vez. Isso cria liquidez. Então aqui embaixo está cheio de liquidez. Fundos nivelados cria liquidez. E aí abre espaço para aquele movimento que a gente acabou de ver anteriormente, que é aquela manobra institucional, aquela captura de liquidez. Por quê? Porque a captura de liquidez ela não tem um intuito ali de capturar os stops, é aquele movimento volátil que limpa os stops dos traders, igual eu falei com vocês agora há pouco naquele movimento anterior. Aqui, quando o mercado nivela fundos, cria suporte. Muito trader compra em cima do suporte. Não é muitos, é todos quase, né? O mundo inteiro usa suporte e resistência, conhece essa técnica, análise gráfica clássica, né? Básica. Então, assim, suporte, muita gente compra no suporte. Fundos nivelados é um suporte, muita gente compra aqui, enche de stop embaixo. Então, a gente vê frequentemente as capturas de liquidez nessas regiões. Embaixo de fundos nivelados, a liquidez presente que cria aqui, ó, nessa zona, embaixo dos fundos, é uma liquidez de demanda. Sempre, embaixo de fundos nivelados é liquidez de demanda. Em cima de topos nivelados seria liquidez de oferta. Então, aqui é uma baita zona que pode entrar demanda. Resumindo, né? Aqui embaixo, na hora que o mercado furar esses fundos, pode entrar uma demanda muito significativa. Ainda mais que na lateralidade já tinha ali características de pressão de demanda. Lembra? Estava cheio de características de pressão de demanda na estrutura lateral. Então o negócio ficou muito interessante, porque a estrutura lateral ela apresenta características de pressão de demanda, o que abre espaço para o mercado gerar uma tendência de alta a qualquer momento. Tá? Isso é uma acumulação institucional que chama, né? Estrutura de compras institucionais. É isso daqui. Se ele limpar a liquidez aqui embaixo, ele vai limpar uma liquidez de demanda e vai fazer aquele movimento bom de manobra institucional, de captura de liquidez. Então, é uma estrutura lateral com pressão de demanda, ele captura uma liquidez de demanda, o negócio começa a ficar interessante, tá vendo? Vários motivos para a gente pensar em compras. Então, ele realmente vai lá, ó, visita embaixo dos fundos, ó, ele vai furar mais um pouco, mais profundo, beleza, tá vendo? Furou bem os fundos nivelados. E aí ele pode sentir demanda. Ele realmente sente. Bum, disparou para cima. E aí ele faz um outro motivo forte, que chama choque. Choque é a quebra de topo válido. Que é isso daqui, ó. Posso colocar aqui assim, desse jeito, ó. Choque é a quebra de topo válido. Então o mercado sentiu uma demanda muito forte, que veio da captura de liquidez e fez um choque. O choque forte ele é pós-captura de liquidez. Quebrou um topo com essa puxada forte para cima, que foi justamente o interesse que entrou na liquidez. Choque. Isso é choque de compra. É muito comum o mercado corrigir e continuar subindo depois de um choque. Tá? Então é muito bom. Principalmente quando ele está limpando liquidez assim, tá? Porque choque assim o mercado faz para todo lado. Mas limpando liquidez e nesse contexto, fica um negócio legal para cogitar essa correção em continuidade. Então o mercado faz essa correção, ó, tá caindo, corrigindo, e começa a estabelecer a continuidade. Se ele quebrasse esse fundo aqui, ó, aí ele ia quebrar esse choque e a gente já não ficaria muito mais de olho em compras lá no time. Eu vou mostrar ali para vocês o mapeamento. A gente estava de olho nisso, né, lá no time com antecedência.
Se ele quebrasse esse fundo, a gente não ficaria mais de olho em compras. Se ele não quebrasse, respeitasse aqui e começasse a subir, a gente ficaria de olho em compras. Mas se ele quebrasse, a gente não ficaria de olho mais. Então, se eu puxar aqui no ambiente prático, a gente estava até ao vivo em aula, por isso que está nesse player aqui diferente. Olha lá, ele estava beirando o fundo já ali, tá vendo? Já fez o choque, ó, tá vendo? Já estava fazendo o teste do choque, ele está exatamente ali onde ele está agora. Tá no mesmo lugar. Olha lá, mesmo lugar. Então, se ele subir validando aquele POI de compra, o fundo ainda ali. Em algum lugar daqui para cima, a gente tem compra. Beleza? É o que a gente estava de olho ali. Quebrou o fundo ainda ali. Perfeito, é isso. Então é isso que ele tem que fazer. Só que ele subiu, respeitou o fundo, subiu, só que ele não validou esse POI de compra, tá vendo? No primeiro movimento que ele fez. E aí ele começou a esticar. Ó, deixa eu até voltar um pouquinho para vocês verem. Vindo aqui nos 5 minutos, ali eu estava no 15 minutos. Ele não criou, tá vendo? Nenhum POI de compra, ó, e tinha que ter criado nesse movimento de alta. Não criou. E aí ele continuou esticando, começou a andar a favor. E aí sim ele conseguiu criar um pouquinho mais ali em cima. Ó, ainda não criou. Tem nenhum POI daquele que eu desenhei ali que a gente estava querendo ver. Agora ele criou. Tá vendo? Esse aqui ficou perfeito. Já deu até um candle aqui a mais. Tem que entrar aqui no fechamento do primeiro. Que foi aqui, ó. 1, 2, 3. Puxa forte para baixo, quebrando o fundo. E puxa para cima, renovando o topo. Esse é o desenho, ó, da estrutura. De POI, que é o que a gente desenhou ali no time, ó. Tá vendo? Ele tinha que subir e criar isso. Ele criou, só que foi um pouquinho mais em cima. Você viu ali que ele deu uma agarrada para criar. A entrada é aqui no fechamento desse primeiro candle, tá? É porque na hora que eu estava avançando ali, ele já acelerou um pouco e abriu esse próximo candle. Mas a entrada é ali. Então, ó, a gente mapeou, o mercado estava aqui. Ele tinha que subir e criar um POI de compra. É o que a gente tinha mapeado. Ele subiu, não criou nessa primeira pernada, deu uma subidinha a mais e criou um pouquinho mais em cima, mas está totalmente dentro do contexto, fez o choque, capturando liquidez, estrutura e tudo mais. E a gente tem a compra ali para aproveitar o movimento que sobe, ele vai subir muito mais do que isso, vai esticar lá para cima, que é uma beleza, desenvolvendo um movimento que se estica. Tá? Então, logo depois teve outro POI desse, ó. Aí ele foi criando, tá vendo? 1, 2, 3, puxa para baixo, quebrando o fundo e puxa para cima, renovando o topo. Esse daqui teve até teste. Que essa estrutura cria uma região de demanda, né? E ela foi testada aqui, tá vendo? Tanto faz, você pode entrar aqui mesmo, na hora que criou a estrutura, ou no teste aqui depois. O stop tem que ficar lá embaixo para aproveitar esse movimento de alta. Então ele criou essa estrutura de validação, essa próxima logo em seguida, dá para escolher qual que você vai entrar. Então aqui, tá vendo? Aqui é um cenário já de mais potencial, porque tem muitos motivos. A gente tem uma estrutura lateral com pressão de demanda, o que vai gerar tendência de alta. A gente tem uma liquidez de fundos nivelados de demanda muito forte. O mercado limpou essa liquidez e sentiu uma demanda muito forte. Ele reagiu muito bem à liquidez. Tá vendo? Ele sentiu a demanda de liquidez embaixo de fundos. É muito bom. Sentiu fazendo um baita choque. Então, outro motivo, choque de compra, liquidez de demanda, estrutura lateral com pressão de demanda. E ele respeita o fundo do choque perfeitamente, sobe e cria duas opções de POI ali, que são validações de compra muito boas. Então, é um alinhamento de fatores, tá vendo? Muitos motivos por trás de uma entrada. Isso faz com que o trade seja de alto potencial. Tem stop, obviamente, mas são de alto potencial, onde você vai acertar grande parte deles. E isso é muito mais do que suficiente, né? É importante isso. Então, entra no nosso grupo do Telegram. A gente tem um grupo gratuito que está aqui no comentário fixado, igual eu falei. Logo aqui embaixo você vê, é um grupo gratuito, cheio de conteúdo legal. E você vai gostar, porque tem várias coisas bacanas lá. Você vai no histórico do grupo, tem um monte de coisa bacana, várias estratégias de trade, vários conselhos operacionais. Vale a pena estar lá conosco. Me siga no Instagram, tem ouro refinado lá nos meus stories, mostrando esses trades andando todos os dias. Vale muito acompanhar, porque você vai aprender muita coisa. E conta comigo, vamos juntos nessa. Fui! Valeu!